casais com crenças diferentes, né? E como essas crenças interferem nas relações. Vamos pensar assim que aqui eu tenho a Raquel, tá? E o Marcos, tá bom? Então, vamos começar pela criação aqui do Marcos, tá? O Marcos, ele começa a fazer uma dieta. E aí ele pega e fala assim pra Raquel, Raquel, eu não vou conseguir ir ao mercado, você consegue ir no mercado e comprar pão integral pra mim, pra que eu possa tomar café? E ela responde pra ele, tá bom, Marcos, pode deixar, amor, pode deixar que eu vou comprar o seu pão. E aí ele chega em casa, adivinha? A Raquel esqueceu de comprar o pão integral dele. Aí, veja bem, aqui a briga começa. Porque daí ele pega, ele explode, ele senta de braços cruzados, ele faz bico, ele fala um monte de coisa pra ela, que ela só vive esquecendo as coisas, que ela não presta atenção nas coisas. E aí isso aí torna eu diria assim, uma guerra entre os dois. E veja, ela só esqueceu o pão, né? Agora, vamos entender qual foi o gatilho que foi acionado aqui quando a Raquel esqueceu de comprar o pão integral do Marcos. Então, o que acontece? O Marcos, ele tinha pais que não tinham tempo para ele, tá? Porque os pais dele tinham mais 2 filhos além dele. Eles trabalhavam demais e diziam para ele assim, ó, a única coisa que eu vou deixar para você e os seus irmãos é a educação. Conhecimento ninguém tira. Então, os pais dele trabalhavam duro para dar essa educação para ele. A mãe dele vivia estressada e sobrecarregada, porque além dos 3 filhos, ela ainda tinha que trabalhar para ajudar com as despesas da casa. E aí, quando ela chegava de noite, ela não tinha tempo, ela não tinha paciência, não tinha amor e nem atenção para dar para os filhos, porque a coitada estava esgotada. E, por outro lado, o pai dele também não podia compensar a ausência da mãe, porque também trabalhava feito louco, porque tinha que pagar a escola para os 3. E aí, porque pro pai dele é o que ele pensava, né? Eu não quero que o meu filho tenha a dificuldade financeira que eu tenho. Eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Porque como pais, o que a gente quer? A gente quer o melhor para o nosso filho. Então, era isso que para os pais dele, assim, eles estavam se dando o melhor. Eles querem dar educação para eles, que para eles a melhor coisa que eles podiam deixar de herança para o Marcos e para os irmãos dele era a educação. Só que daí, por causa do distanciamento físico e emocional que os pais dele tinham com ele, o Marcos começou a ter a necessidade básica dele negligenciada. E aí o que acontece? Ele teve a necessidade básica dele, que é a conexão e a autoestima frustrada. Então, a partir disso, dessa situação que foram repetidas várias e várias vezes, ele foi desenvolvendo a crença que eu não sou bom o suficiente e que eu não sou tão importante. E o que ele fez? Ele foi crescendo e agindo de acordo com essas premissas. E isso marca de forma inconsciente a percepção dele de realidade. Então, por isso que assim, as nossas crenças é como se fossem os nossos óculos, e aí ela altera a nossa percepção da realidade, das coisas. Porque assim, para quem não tem essa crença igual ele aqui, poderia simplesmente às vezes pensar assim, poxa, ela só esqueceu o pão. Mas aí o que acontece? O que aconteceu aqui nesse caso? Quando a Raquel esqueceu de comprar o pão, ele se sentiu aquela criança lá atrás que era invisível. E aí toda vez que acontece isso, o que acontece? A criança birrenta dele aparece. Aí é a hora que a emoção é mais forte do que a razão, e aí ele explode.
explode por coisas pequenas. Por isso que às vezes, se você é assim aí, às vezes coisas que para outras pessoas podem ser pequenas, ou julgo até que podem dizer assim, insignificantes, às vezes você estoura. Por quê? Porque apertou um gatilho emocional lá de trás, lá da minha infância. E aí, mas aí, por que eu explodo agora? Porque para nós, os nossos pais são seres irrepreensíveis e são seres perfeitos. A gente se espelha neles. Então, eles estão lá no pedestal. Então, eu fico com aquele sentimento ali guardado, preso, eu me sinto invisível, sem importância, mas eu tô aqui e respeito ele. Só que quando é o outro, o que acontece? Tem pessoas que vai ter a atitude do Marcos, que é explodir mesmo, e aí vai virar a baiana, né? E vai ter pessoas que vai ceder e vai continuar com aquele coração, sabe? Partida ali doendo, né? Então cada um lida com suas emoções de alguma forma, mas isso é um perigo, porque essa panela de pressão, se você não olhar uma hora, ela vai explodir, né? Então, agora vamos pensar na Raquel, né? A Raquel, ela já teve uma infância diferente. A Raquel, ela já foi muito cuidada pelos pais. Ela teve pais amorosos. Ela estudava em uma boa escola. Os pais chegavam em casa, largavam o celular, ficavam com ela. Tinha tempo de qualidade para ela, conversavam com ela, mas os pais dela tinham expectativas altíssimas em relação a ela. Então, ela vivia dentro de uma caixinha de regras, né? Tinha hora para chegar, tinha hora para sair, tinha hora para estudar, tinha hora para dormir. Ela não podia namorar fora de casa. Ela tinha que namorar ali sentadinha no sofá de casa. Ela tinha limites que eram muito rigorosos. E aí, o que ela sentia? Por mais que eu faça, nunca eu vou estar suficiente para os meus pais. Porque sempre que eu faço alguma coisa, vem uma crítica. Eu recebo mais críticas do que elogios. Então, quando ela acordava, a mãe dela, em vez de dizer bom dia, já falava o que para ela? Levanta e escova os dentes, porque você não vai chegar na escola com esse bafo. E aí ela ia, se arrumava toda, né, toda princesinha. Aí quando chegava na sala, a mãe dela olhava para ela e falava assim, e esse cadarço? Você não vai chegar na escola com esse cadarço desatado, sabe? E aí, para ela, foram criando crenças. E essas crenças, o quê? Que ela recebia por mais que ela tinha esses pais amorosos, só que iam acontecendo coisas que ela sentiu o quê? Que ela era mais criticada do que elogiada, e que ela nunca ia atingir essas expectativas, que ela nunca ia ser suficiente para os pais dela. E aí, o que aconteceu aqui? A criança dela não foi respeitada. Então, a necessidade básica dela de reconhecimento, autoestima e autodomínio não foram respeitados. Veja aqui, ó, eles tiveram pais totalmente diferentes, né? Ela, pais amorosos, mas que ela sentia que para fazer parte do amor deles, ela precisava ser perfeita. E ela vivia numa caixinha de regras. Então, a Raquel, ela começou a internalizar o quê? Com esse contexto. Eu não sou boa o suficiente. Eu preciso me adequar. Eu sou inadequada. E aí, a irritação e críticas que o Marcos faz para ela, o tempo inteiro desses pequenos esquecimentos, né? Igual no nosso exemplo aqui, ela esqueceu o pão, mas assim, esqueceu o pão, esqueceu de pagar uma conta. E toda vez que ela esquece alguma coisa aqui, e lá vem ele e critica, isso vai o quê? Vai direto lá na feridinha dela. Vai lá naquela criança ferida lá atrás, e dispara aquele gatilho, o quê? Poxa vida, nada tá bom, né? E aí, como ela se sente diante do marido, ela se sente pequena,
inadequada, insignificante e que nunca dá conta. Como ela reage aqui nesse caso, né? Ela grita, ela chora, ela rebate o que ele está falando até que ela seja a última palavra, né? Porque assim, ó, já que ela não teve voz lá atrás, né, que ninguém respeitava a opinião dela, ela tinha que se encaixar, então aqui muitas vezes é isso que acontece. Então ela pega, ela vai pro fight. Vai pro fight aqui com o marido, né? Então a última voz é a dela, né? Ela tem a razão. Então, você consegue perceber que o poder das crenças sobre nós, aqui é só um exemplo. Então, muitas coisas podem estar acontecendo aí no teu relacionamento que você explode, que geram brigas e conflitos aí. Por quê? Porque ainda existe essa criança ferida lá atrás. E aí você construiu várias crenças que podem ter sido como a do Marcos ou a da Raquel e que vão só reafirmando, reforçando essas crenças que chega a determinados momentos, em vez de você conseguir ter controle emocional, você acaba estourando, você acaba brigando, você acaba realmente não conseguindo ouvir a outra pessoa, ter um diálogo, e você não consegue mesmo, porque a partir do momento que a panela de pressão explode, a sua razão vai embora. E aí a tua emoção vem. E quando a emoção ela tá mais alta que a razão, infelizmente a gente não tá no momento propício para resolver nenhum problema. Por que que muitas vezes nós fugimos dessa criança e de olhar para ela? Porque cada vez que eu olho para ela, eu acabo despertando o que? A dor. Porque quanto mais eu me aproximo dela, mais eu entro em contato com aquele momento lá atrás, onde eu me senti rejeitada, onde eu me senti que eu não tinha importância, onde realmente eu não me sentia respeitada, sabe? Mas só que qual é o problema? Quanto mais você não olha para essa criança, mais ela vai querer te chamar a atenção. E como que ela te chama a atenção? Através de sintomas.